Olá, tudo bem? Vitor do Eterno por aqui. Hoje aqui na minha casa, Igreja Cristã Sal da Terra, aqui no município de Itaquaquecetuba. Vem comigo. Também conhecida como a Igreja da Cruz Vermelha. E hoje estarei aqui com meu irmão em Cristo, numa resenha incrível, meu irmão Rafael. Ele que é descendente de índio e vai estar como um índio hoje falando conosco. Vem com nós. Hoje estou aqui com o Rafael Carlos, meu irmão em Cristo. E Rafael, se apresenta aí pro povo, fala quem é o Rafael, explica, fala um pouquinho de você para a gente iniciar essa resenha, para as pessoas entenderem o porquê que o Rafael está assim hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael Carlos, eu tenho 24 anos, eu moro aqui no município de Itaquaquecetuba, na zona leste de São Paulo. Eu sou graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo, sou indígena do povo Caimbé do estado de São Paulo. Na verdade, meu povo ele é original do município de Euclides da Cunha, na Bahia, nordeste da Bahia, da aldeia Massacará, Caimbé. Mas eu resido atualmente aqui em São Paulo e convivo assim, com algumas pessoas do povo Caimbé aqui de São Paulo. Sou também membro do conselho da igreja, desta igreja, Sal da Terra em Itaquá. Que eu acredito que é isso. Tem alguma outra posição assim no meio da juventude indígena, assim, alguma coisa ou não? Ah, sim. Então, eu não diria que eu sou um militante no movimento indígena, só que eu tenho, na medida do possível, colaborado com o meu povo aqui no município de Itaquaquecetuba, entendeu? Indo até alguns órgãos, né, ligados ao município, fazer algumas reivindicações com relação aos direitos da saúde dos povos indígenas, com relação aos direitos da cultura dos povos indígenas, entendeu? Para que o município possa dar uma atenção nessas áreas para o nosso povo e para todos os povos indígenas que vivem aqui no município. Legal, então vocês estão vendo aqui que hoje é uma conversa um pouco diferente, é uma resenha realmente multicultural. Rafa, você tem descendência indígena, isso, né? Vem da sua mãe, da família. Exato. E quando foi assim o primeiro contato com a tribo indígena e como que foi também com Jesus? Foi semelhante ou foi em tempos distintos? Você pode falar pra gente aí? Então, na verdade, eu nasci aqui, né, no município de Ferraz de Vasconcelos, e morei aqui até os 9 anos de idade. E assim, só aos 9 anos de idade nós tivemos que fazer uma viagem para a Bahia, porque minha mãe precisava cuidar dos meus avós. Meu avô e minha avó estavam muito debilitados, né? Meu avô ele sofreu um acidente, acabou tendo que amputar uma das pernas. Aí minha mãe foi até lá para ajudar a cuidar do meu avô. Né? E assim, esse foi o contato que eu tive com a cultura do meu povo. Foi a partir do ano de 2004, quando eu tinha os 9 anos de idade, eu fui até o tempo. Porque antes nós não falávamos muito sobre essa questão da ancestralidade da casa. Eu não tinha muito conhecimento a respeito. Entendi. Quando minha mãe saiu da aldeia, ela tinha 26 anos de idade. Então foi ali, mais ou menos na década de 70. Entendeu? Então o movimento indígena nessa época lá, entendeu? Ele era muito incipiente ainda, sabe? Então ela não nos passou muito sobre a questão ela contava muito da história do local onde nós vivíamos, Da tribo. Exatamente, da aldeia, do nosso povo. Mas, assim, o processo de retomada, porque assim, nosso povo, ele ocupa essa área, né, do nordeste da Bahia, na aldeia Massacará, Caimbé, por tempos assim, imemoriais, sabe? Não se tem um registro de quando eles começaram a ocupar essa área. E assim, só que posteriormente, né, pessoas não indígenas
E assim, quando você ouvir o termo branco vindo de um indígena, isso se refere a não indígenas. E aí depende do fenótipo. Se a pessoa tem a pele branca ou não. Se ela não for indígena. É o branco. Isso, essa é a alcunha dada, de branco. Entende? Mas assim, esses brancos, então eles ocupavam uma área. Né? E assim, houve um processo de retomada. Né? Em 1639, se iniciou a missão dos jesuítas lá na aldeia. Né? Então eles fundaram uma igreja lá no local, entende? E posteriormente a aldeia se estabeleceu, na verdade o povoado se estabeleceu no entorno dessa igreja, né? Que a aldeia é uma igreja católica, né? Um dos marco histórico assim, e também um dos pontos turísticos assim, mais famosos do povoado é essa igreja católica. Entende? E assim, isso foi no ano de 1639. Só que posteriormente essa missão ela foi cancelada, né? E aí os povos não indígenas é quem estava ocupando a região. Entendi. Só que a região era reconhecida como uma terra pertencente ao povo caribenho, entende? Então houve um processo de retomada dessa terra, houve um processo de homologação junto aos órgãos do governo, a FUNAI, exatamente, e houve um processo de demarcação. Então hoje o povo caribenho no estado da Bahia, neste território especificamente, ocupa uma área de 8.000 hectares de terra. Então e hoje nós, assim, como esse processo ocorreu após a saída da minha mãe, ela não tinha muito esses dados para nos passar. E assim, no ano de 2004, quando nós chegamos lá, eu tive o primeiro contato com a cultura, entende? Você teve algum choque? Sim. Se espantou? Sim, porque era totalmente diferente. Então, eu cresci aqui no bairro, né, na periferia de Itaquaquecetuba, e assim, embora minha infância foi uma infância muito divertida, então, porque nós, nesse tempo, brincávamos na rua. Essa área aqui, especificamente onde está construída a igreja, era um campo, entende? Um campo, não tinha essa firma aqui, então nós tínhamos um campo e nós brincávamos aqui, entende? Não tinha muito essa questão das tecnologias ainda, sabe? A acessibilidade às tecnologias. Então nós brincávamos soltos por aqui, pelo bairro. Só que lá, o contato com a natureza, ele é bem mais intenso, sabe? Existe nos povos indígenas, em geral mesmo, sabe? Um respeito pela terra, um respeito pela fauna e pela flora, que você não vê nos meios urbanos, entendeu? E por parte dos povos não indígenas, em sua maioria. Então, eu pude explorar, conhecer a cultura e explorar essa riqueza, sabe? Desse contato com a terra e com a natureza. Entende? Então, foi uma experiência assim, riquíssima. Que bom. Riquíssima. Aprendi muita coisa com meus parentes, meus primos, a infinidade de amigos que eu pude fazer lá na aldeia também, por estes 10 anos que eu estive lá. Entendeu? Eu aprendi muita coisa. E aí criou esse laço que você tem hoje, você ainda tem um contato com o pessoal da tribo, você já é envolvido em algumas questões, né, das tribos indígenas. Explica pra gente se ambientar aqui. O que é? Como é que é o nome que você está usando aí? Explica aí pra gente. Os povos indígenas, eles utilizam uma vestimenta, né, uma indumentária. Esta peça que eu estou usando na cabeça, nós chamamos de cocá. Ela é feita de uma fibra chamada imbé, que é retirada da palha do licuri, né, do licurizeiro. Né? Sabe aquele coquinho? Sim. Então, licurizeiro. O maracá nós utilizamos nos rituais que nós fazemos, no toré. O toré é a nossa dança, ok? Para dar um ritmo, para dar um ritmo ali na hora que você está fazendo o toré, na hora que você está cantando, na hora que você está dançando, ok? A história conta que era usado para chamar o povo, né? O maracá era utilizado para chamar o povo nos rituais, entendeu? Então, os colares já são a parte de artesanato, né? Eles também simbolizam, né? Eles representam algo dentro da nossa cultura, entende? Só que aqui eu estou usando um de cada povo, entendeu? Esse aqui é do povo Guarani, Impiá,
de lá do Jaraguá. Okay? Esse aqui é do povo Vasco-Cocal, entendeu? Alguns indivíduos desse povo residem em Guarulhos, na aldeia multiétnica, entendeu? Esse aqui é do nosso povo, o povo Caimbé. Esse é o seu povo, exatamente. Entendeu? Os colares é mais a parte de artesanato mesmo, entendeu? Que nós utilizamos. E nós temos uma tanga que nós usamos que se chama Kata-yoga. Kata-yoga, entendeu? E ela também é feita da mesma fibra no povo Caimbé. Para o povo Caimbé, é feita da mesma fibra do cocá, entendeu? Que é o imbé, retirado da palha do curizeiro também. Mas existem outros povos que utilizam outros tipos de fibras, entendeu? Para a confecção dos seus artesanatos. Rafa, se a gente está em outra igreja, a gente está em outro local, e a gente para numa porta de uma igreja, você está dessa forma como você está, como você acha que você seria recebido na maioria das igrejas que a gente tem no nosso país? Então, Milton, eu acredito que na sociedade geral, mais especificamente nos círculos religiosos, sobretudo os mais conservadores, existe uma certa ignorância no que diz respeito aos povos, às culturas e às manifestações religiosas distintas da nossa, entende? E essa ignorância, ela resulta em algumas formas de preconceito, digamos assim. Infelizmente, né? Então eu acho que não seria muito bem recebido. Com certeza. Talvez iam pedir para você aceitar Jesus primeiro. Né? Exato. Mas se você falar que já aceitou Jesus e chegar assim, você vai falar que Jesus é esse que você aceita. Exatamente. Então a gente tem esse problema que você falou de realmente a ignorância que leva ao preconceito, né? E de não querer conhecer, de não querer saber, a gente olha o indivíduo e ele não se parece comigo, então eu vou querer que ele se transforme num eu para estar andando comigo. Eu vi uma fala de uma pessoa muito conhecida na internet que eu achei muito interessante, que cabe nessa nossa resenha de hoje. Ele dizia o seguinte, que as pessoas, quando elas vão para uma tribo indígena, elas não vão para evangelizar, elas vão para cristianizar, fazer com que aquele índio se transforme no militante da tua igreja e não um índio simplesmente que vai receber as boas novas de Cristo e dentro da tua cultura ele vai viver esse Cristo que ele recebeu. Você acha que isso acontece? Com certeza. Eu queria agora aproveitar a sua fala para falar sobre... Assim, na verdade eu vou aproveitar para poder exatamente criticar esse ponto. Fique o canal para isso. A ignorância, mais uma vez, pegando essa questão da ignorância, os povos indígenas, os de recente contato, que são os povos indígenas de recente contato, aqueles que, como o próprio nome diz, né, que os órgãos, enfim, eles conseguiram mapear recentemente, descobrir a existência desses povos recentemente. E os povos isolados, o que acontece? A memória imunológica desses povos é diferente da nossa. Na verdade, assim, eu digo, eu sou sou indígena, do povo Caimbé, entende? O povo indígena que vive na sua aldeia, isolado da sociedade, ele tem uma memória imunológica distinta. O que aconteceu aqui quando os portugueses chegaram aqui? Eles já tinham, adoecido de algumas doenças lá, os portugueses, digamos assim. E quando eles chegaram aqui, como os povos indígenas tinham um sistema imunológico debilitado com relação a essas doenças das quais os portugueses já haviam adoecido, muitos morreram, muitos povos foram extintos, entende? Por quê? Porque uma simples gripe, ela pode matar. Quando a memória imunológica desse povo ela é fragilizada ou debilitada, uma simples gripe pode matar. Nós agora, neste momento que nós vivemos aqui no país, nós estamos vendo muitas pessoas morrerem. Por quê? Porque essas pessoas nunca adoeceram do coronavírus.
Então, com os povos indígenas, vamos traçar um paralelo com os povos indígenas que nunca tiveram uma doença como uma gripe, entende? No primeiro contato que eles têm com essa doença, é tão grave como o coronavírus. Entendi, consegui entender. Então, essa questão, eu queria falar disso a respeito dessas missões de evangelismo, sabe? Certo. Entende? Porque muitas vezes essas pessoas elas já tiveram algumas doenças, entende? Já padeceram de algumas doenças, embora no momento elas não estejam doentes, pode ser que elas levem essas doenças para os territórios indígenas, entende? Então talvez a intenção de ir até lá seja boa, só que a consequência não será. Agora, falando sobre a questão do cristianizar, do evangelizar, este é um ponto, então, que ele não se circunscreve aos povos indígenas. As igrejas hoje, elas têm buscado soldados em muitos lugares, entendeu? É verdade. Elas têm, de alguma forma, oprimido as pessoas que fazem parte do corpo, entende? As pessoas, elas estão ali, muitas vezes elas se sentem oprimidas pelo ministério, entende? Elas se sentem oprimidas por tantas tarefas, por tantas cobranças, por tantas lutas pelos cargos, entende? Na igreja. Então, mais especificamente falando dos povos indígenas, eu acho que nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele não é só nosso. Amém. E Ele se manifesta da maneira como Ele quer, aqui no Rio. Então, eu não posso chegar no povo indígena e dizer, eu vim trazer a fé para você, entende? Porque, embora nós acreditamos na Bíblia, sabe? Tem povos que não têm acesso à Bíblia, mas assim, eu não posso, na minha presunção, achar que Deus não se manifesta para aquelas pessoas, sabe? De alguma maneira, eu creio que Deus, Ele fala com as pessoas. Deus não é cristão. Não é cristão. Deus e assim, nós temos essa mania de limitar Deus. Sim. E achamos que nós conhecemos tudo sobre Deus, mas não conhecemos. É uma vida inteira, acredito, para se conhecer muito pouco, sabe? Mas eu vejo com bons olhos a intenção, só que eu acho que deva se ter um certo cuidado, sabe? Com relação a essas missões. Na aldeia onde eu vivi por 10 anos, lá no nordeste da Bahia, por diversas vezes, alguns casais iam até lá, sabe? Ficavam por algum tempo na aldeia e eles fizeram um trabalho muito positivo, assim, sabe? Dentro da aldeia. De evangelizar as pessoas, de levar as boas novas do Evangelho. Só que, o que aconteceu? Estava ocorrendo alguns conflitos por parte das pessoas que não criam, né? Que não tinham a fé cristã, porque se incomodavam, porque esses casais eram de pessoas não indígenas, eram de pessoas brancas. Então eles diziam, eles não têm direito de viver aqui, eles não são indígenas. Então o que eles fizeram? O ministério que enviava esses casais até a aldeia acabou levando um dos indígenas, entendeu? Que era uma pessoa muito atuante no ministério, entendeu? Na aldeia. E lá fora da aldeia ele fez um curso de teologia e voltou como pastor. Entendi. Então essa foi uma estratégia que eu acredito que foi muito positiva, porque é uma pessoa, assim, eu tenho um respeito muito grande. Do próprio povo, né? Do próprio povo, exatamente. Para cessar esse conflito, sabe? Entendi. Mas assim, eu reconheço que o ministério lá da Igreja Batista Metropolitana de Salvador, ele teve uma atuação muito positiva dentro da aldeia onde nós vivemos. Uma questão que eu sei que você, pedagogo, você é um jovem politizado, você é um cara que luta por causas sociais também. Como é que você vê a nossa saudosa bancada evangélica? E vou ser mais específico, não só a bancada evangélica, mas como você vê também essa questão ambiental, como você vê essa questão também com a FUNAI, não sei se você tem acesso a essas informações, dessa questão também governamental, trazendo também para os dos indígenas, e depois como você vê essa nossa saudosa e pomposa bancada evangélica. Devemos entender que existe uma certa oposição
com relação às pautas que são colocadas ali, certo? Eu, na posição de cristão, eu entendo que nós devemos, né, procurar legislar, entende? E atuar politicamente de forma a minorar as desigualdades sociais. Nós vivemos num país muito desigual, né? Infelizmente. Vivemos num país que existe uma concentração muito grande de riqueza na mão de poucas pessoas, e muitas pessoas passam extremas dificuldades, né? Uma situação de vulnerabilidade social muito latente na nossa sociedade. E eu acredito que essas pessoas que representam essa bancada evangélica, que se dizem cristãs, devem legislar com o fim de diminuir essas desigualdades sociais. Eu tenho visto, também com muita preocupação, muita divisão, não só no meio cristão, mas dos cristãos para com aqueles não cristãos. Sim. E eu me preocupo, então, se isso assim, eu tenho enfrentado nas certas crises, às vezes, sabe? Será que isso é evangelho? Será que isso é evangelho? Ficar criando divisão, entende? Muitas vezes por questões que são mínimas, entende? Jogo de interesse, né? Exatamente. Eu entendo que para governar você deve ter uma boa base no Congresso, no Senado, um apoio popular, né? Sim. Entende? Só que assim, vale a pena como é que eu posso dizer, congregar o apoio, né, das casas do Senado e da Câmara dos Deputados, e um apoio popular, eu ter todo esse apoio com o custo de vidas que muitas vezes estão sendo perdidas, com o custo da violência que muitas vezes está sendo propagada, nos discursos de ódio que nós temos visto. Muito, né? Você não acha que a nossa bancada evangélica está muito perto da bancada da bala, né? Exatamente. E ela está mais distante da bancada dos direitos humanos. Então há um contraponto, né? Porque a nossa bancada tinha que estar próxima da bancada dos direitos humanos, mas a nossa bancada está perto da bancada da bala. E aí a gente grava uma justiça que a gente não pratica, né? E aí a gente pratica a injustiça para o povo indígena, a gente pratica a injustiça para o negro na periferia, a injustiça da sociedade, e aí realmente, como você falou, a igreja é um grande palanque, né? A gente associa o nosso candidato à nossa igreja. Quando o nosso candidato, o Rafael, estiver lá, ele vai trazer a verba para a nossa igreja, para a nossa rua, e o resto, né? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Sobre essa questão de direitos humanos, eu acho que a gente tem um conceito muito equivocado de direitos humanos. Também. Exato. Tem muita gente que acha que direitos humanos são um grupo de pessoas que defendem os bandidos, sabe? Eu acho que nós Entenderam, mas... Exato. Devemos buscar um pouco mais de conhecimento a respeito disso, sabe? Mais uma vez a gente toca no ponto da ignorância. Verdade. A ignorância, eu sempre digo, eu aprendi uma frase, eu repito muito ela: a gente vive tempos de púlpitos fracos. E púlpito fraco, ele faz crente fraco, faz cristão que pensa que é cristão. Mas ontem à noite eu estava lendo em Mateus 5, e Mateus 5 é maravilhoso, porque chega uma parte que quando no dia do julgamento a pessoa se apresenta para Jesus, e a pessoa diz para Jesus que ela curou, que ela orou, que ela libertou. Jesus não nega, ele fica calado. Eu curei, eu profetizei, eu libertei, eu construí igreja, eu fiz tantas pessoas aceitar Jesus, eu levei 1000 jovens para o encontro. E Jesus, quando aí acaba de escutar tudo aquilo, ele fala para a pessoa: eu não te conheço. Isso é uma dor muito grande, porque ele não fala para você assim: você se esforçou. Não, ele fala que não te conhece. Então a profundidade dessa palavra é justamente, eu acredito que a gente não trabalhar justiça, porque ele fala que Deus é amor e Deus é o reino, Deus é o reino de justiça. Mas o que a gente mais vê é injustiça, e a começar pelo povo do reino de Deus, né? E como isso é triste. E
e a gente, como você bem disse, trancar Deus dentro de uma caixinha, dentro da nossa igreja, e você não tem esse sentimento de sair à vontade do jeito que você está aí e falar, pô, hoje eu vou ter uma igreja aberta ali, eu vou orar com meus irmãos. E se você chegar assim, cara, dificilmente você vai entrar na igreja. Falando uma coisa interessante, você é educador já. Você não acha que falta um pouco assim de trabalhar na questão das igrejas também? Educação. Eu digo assim, educação, cultura, e a gente faz isso aqui, né? Mas a gente sabe que a gente é talvez 1 milhão. Trabalhar a questão cultural, trabalhar a questão educacional, sem perder, obviamente, os nossos princípios, os nossos valores, e a gente realmente é de Jesus, mas dentro disso a gente trabalha a educação, a gente trabalha a cultura. Qual que é a maior dificuldade que você consegue ver nas igrejas? Eu sei que você também queria que você compartilhasse com a gente que você teve um tempo que você era ateu, né? Isso? E depois Jesus, né? Eu pensei que eu ia escapar dessa, né? Então eu queria que você falasse sobre isso nessa educação nas igrejas, como a gente pode vir a trabalhar, até a questão das crianças, né? E não criar militantes, assim, pessoas que sirvam a Deus, servir o próximo, não militantes, né? E a questão dessa experiência, que você foi ateu, naquela época que você não acreditava em Deus, de repente tudo mudou, eu queria que você compartilhasse com a gente. Então eu vou começar falando sobre essa questão da educação. Fica à vontade, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos um espírito, né? Que nós habitamos num corpo e nós temos uma alma. Então eu entendo que esses 3 aspectos eles devem ser levados em consideração. Entendi. Cuidado com o espírito, cuidado com o corpo e cuidado com a alma. Então a questão da educação ela é muito importante. Eu lembro de um trecho também da Bíblia em que Paulo está discutindo com os filósofos no Areópago e ele conhecia muito da filosofia. Sim, Paulo era. Então não existe isso de você achar que porque você é cristão você deve se fechar na sua bolha, entendeu? E conhecer somente aquilo que permitem que você conheça. E bater com todo mundo que é contra. Exatamente, não, gente. A cultura brasileira é uma cultura muito rica, entendeu? Coexistem aqui diversos povos, entendeu? A história do Brasil é rica, apesar, né, dos conflitos, apesar, né, da violência que foi cometida com alguns povos, né, mais especificamente os povos indígenas, os negros, né? A população negra brasileira que sofreu e sofre muito, né? Os refugiados, os imigrantes, entendeu? Que sofrem muito, entende? A cultura desses povos ela é uma cultura rica, a história desses povos é uma história rica, entende? Então, não só com relação à história, mas em todos os aspectos que nós pudermos, de alguma forma, apresentar, entendeu? Para as crianças, para os adolescentes que frequentam as nossas igrejas, que frequentam as nossas casas, entende? Como eu já mencionei, nós cristãos nós devemos levar a redenção onde nós estivermos, sabe? Se nós vivemos num lugar como esse que eu vivo, que é uma periferia, as pessoas aqui, mais especificamente os jovens e os adolescentes, as crianças, muitas vezes elas têm pouca perspectiva de mudança, sabe? Muitas vezes o mundo, né? Assim, a rua, entende? Muitas vezes ela oferece coisas negativas, sabe? Muitas vezes as crianças, muito cedo, os adolescentes, se envolvem no crime, entende? E eu acho que nós devemos trazer outras possibilidades para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, entende? Não só para eles, mas também para os adultos, entende? Por quê? Porque nós somos livres em Cristo, sabe? Então, o que nós pudermos trabalhar na questão educacional com as pessoas que frequentam as nossas comunidades, é interessante que sabe? É interessante que se apresente novas perspectivas. Eu não vejo a ignorância, gente, como uma saída. Infelizmente, nós temos visto que algumas pessoas elas se fecham de fato nas suas bolhas, sabe? Mas por onde eu passar, a todo tempo, eu acredito que eu estarei
falando sobre a importância de se conhecer cada vez mais, sobre a importância de interagir com povos, com culturas e com histórias diferentes da minha. Porque isso irá aumentar o meu repertório cultural, o meu repertório, nos meus conhecimentos, sabe? Então, eu tenho vivido dessa forma, buscando interagir com diversas pessoas, com diversos povos e culturas, para poder aprender cada vez mais, para poder me aproximar cada vez mais. Bom, queria que você compartilhasse, não tudo, mas uma parte da história para a gente. Eu sei que você foi um ateu durante algum tempo, né? E queria que você falasse sobre essa experiência e como é que foi. Eu não sei se antes você já era cristão, na época ou não, mas como se deu esse encontro com Cristo, como se deu isso que você vive hoje aqui na sua vida? Então, eu fui apresentado na igreja, acredito que logo que eu nasci. Então, com poucos meses de vida, eu fui apresentado na igreja. Minha mãe se converteu, assim. Ela já frequentava a Universal, depois ela passou a frequentar a Assembleia. E aí, ela falou sobre. Ela me apresentou, né, lá na igreja, disse que aos 2 anos de idade eu levantei a mão assim também, Glória a Deus. E assim, só que aconteceram algumas coisas no decurso da minha vida, sabe? Eu lembro que aos 9 anos de idade, agora eu vou retomar um pouco a experiência da minha saída aqui do estado de São Paulo, né? Aos 9 anos de idade aconteceu uma enchente, sabe, na minha rua, e aí nós perdemos muita coisa, praticamente tudo. E assim, como coincidiu de nesse tempo meus avós estarem doentes, nós viajamos até a Bahia, né? E assim, minha mãe, ela é uma pessoa de muita fé, né? E assim, eu via aquela fé da minha mãe e eu não entendia porque uma pessoa que confessa fé em Cristo passava por aquilo. Muita luta, muita dificuldade, muito problema. Então eu disse, eu não quero esse Deus não. Eu pensei assim, meu Deus, eu não quero esse Deus não, porque é compreensível o pensamento. Ele não está me vendo, ele não está vendo a gente, ele não existe. Eu comecei a ler Nietzsche, sabe, na minha adolescência? Eu li Nietzsche, alguns livros de filosofia. Então eu me achava, cara, eu sabia que eu entendia, eu achava que eu entendia alguma coisa, sabe? Mas assim, eu queria aproveitar essa história. Quer dizer, houve um tempo, né, na minha adolescência, que eu não cria de fato em Jesus, sabe? Eu dizia que ele não existia. Eu lembro que no ensino médio, eu tinha 2 amigos que eram ateus, mas eles, é engraçado o ateísmo deles, porque eles diziam não crer em Deus, nem em Jesus, mas ao mesmo tempo eles criticavam e ofendiam Jesus. Então, como é que você vai ofender alguém que não existe, né? Eu acho que não existe, né? Entendi. E eu os contradizia. Eu fazia oposição, dizia, Deus existe sim, Jesus existe sim, no ensino médio. Depois do ensino médio, mais para o finalzinho do ensino médio, terceiro ano, eu comecei a também desprezar a fé, sabe? Dizer que não existia, evitava ir para a igreja, fazia o possível para não chegar no horário em casa, para não ter que ir para a igreja com minha mãe. Entendi. Com um tempo assim da minha vida dispensável. Mas foi uma experiência significativa, porque eu entendi que hoje, e não só hoje, mas já há um bom tempo se prega um tal de evangelho da prosperidade material, entende? E através da vida da minha mãe, de tudo que ela passou, eu creio que Jesus é com ela, sempre foi e é com ela, ainda que ela vivesse essas dificuldades. Quando eu olho para o evangelho, quando eu olho para as cartas de Paulo, o tanto que aquele homem sofreu, o tanto que os apóstolos sofreram, entende? Essa doação, essa renúncia, eu não consigo olhar para a Bíblia e subir aqui no púlpito e dizer que existe um evangelho da prosperidade material, entende? Que Jesus, ele quer te dar uma prosperidade material e unicamente material, porque infelizmente muitas ministrações têm se restringido a isso, a uma prosperidade material, sem uma mudança de consciência, sem uma mudança nos paradigmas da sociedade, entende? Não faz o mínimo sentido eu ser uma pessoa materialmente próspera enquanto do meu lado tem uma pessoa passando fome, entende? Eu não entendo dessa forma. Também não consigo entender isso.
Então, eu lembro que na passagem do jovem rico, ele disse para Jesus que ele já seguia todos os mandamentos. Estava oferta, né? Estava ali, né? Jesus disse para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Então, não acredito nesse negócio de vem para cá que você vai enriquecer, oferta que você vai enriquecer, em cima que você vai enriquecer. A sua contribuição é para a obra, para que outras pessoas não passem dificuldade. Se não tiver acontecendo isso, se não houver essa entrega para as pessoas que passam dificuldade, isso não é de Deus. Concordo. Fantástico. Então, fantástica essa experiência, porque acho que muita gente até pensa assim, porque é como você disse, você vê a sua mãe com muita dificuldade e sua mãe numa fé muito forte ali, e aqui você se perguntava então, como é que ele tem tanta fé nesse Deus e a enchente vem e leva tudo embora? Como é que coisa maravilhosa, né? Isso é um trabalhar de Deus, né? Porque quando se entende isso, muda, né? Transforma, né? É isso que eu entendo. E assim, muitas vezes a gente tem, como é que eu posso dizer? Tem muita gente no nosso país que não acredita, né, em Deus. E nós, muitas vezes, ao invés de acolhermos e de nos aproximarmos dessas pessoas, nós temos afastado elas ainda mais. E eu acho que eu vou falar uma coisa para você. O ateu tem muito mais fé do que eu, porque o cara para não crer em Deus, o cara tem que ter muita fé. O cara tem que ter muita fé para achar que explodiu e tudo surgiu. Tem que ter muita fé. Eu não tenho essa fé toda, não. Eu prefiro acreditar que tem o Criador e que tudo está do jeito que Ele quis que está. Bom, vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui nas resenhas, eu sempre pergunto isso e acho interessante as respostas que as pessoas nos trazem também, porque a gente também aprende. Quando eu falo parábola, uma parábola de Jesus, o que vem à tua mente? O que mais mexe com você, você pode passar para a gente? Então, uma parábola que eu gosto muito é a parábola dos lavradores maus, né? Que fala sobre assim, o Senhor, que é dono de terras, que no caso se refere a Deus, né? Que enfim, ele preparou uma terra, né? para os lavradores. E assim, eles trabalharam, e depois de um tempo, diz que esse Senhor ele enviou alguns servos, que no caso eram os profetas, enviou alguns servos para que eles, os trabalhadores, dessem os frutos para esse servo, entende? Pela terra que o Senhor deu a eles. Mas eles ofenderam os servos, agrediram os servos, mataram os servos, entende? E assim, essa parábola fala da comunidade de Israel, né? Fala do povo de Israel, entendeu? Que Deus foi muito generoso com eles e é muito generoso com eles, mas enfim, eles não acreditaram no propósito de Deus e acabaram rejeitando não só os servos de Deus, mas também o Filho, porque no final da parábola cita que Deus enviou o seu Filho para que eles demonstrassem, né, esses frutos do trabalho dele para esse Filho. Só que eles mataram o filho, que queriam ficar com a herança, que seria, né, a vinha, entende? E assim, também fala, essa parábola também fala da inclusão dos gentios, né, no reino de Deus, que somos nós, entende? E assim, tem uma simbologia também na parábola que fala sobre a pedra principal de esquina, que é Cristo, que os edificadores rejeitaram, sabe? Eu acho essa simbologia muito bonita. Pedro também fala sobre ela. Salvo engano, Paulo fala sobre ela. Daniel fala de uma pedra que atingia uma estátua, entendeu? E que fazia aquela estátua que simbolizava os reinos do mundo, fazia aquela estátua em pedaços, entendeu? No sonho de Nabucodonosor, Exato. Você não estou enganado. Diz que essa pedra ela se transforma numa montanha enorme, entende? E cobre toda a terra. E essa é a simbologia do reino de Deus. Fantástico, né? A parábola Jesus não dá pra gente nem falar o que, né, cara? Rafa, eu sei que você teve na sua vida, traz pra gente um exemplo, uma referência de vida sua, da sua vida, assim, que você fala assim, essa pessoa, então ela ou ele é referência, sim, por tudo que me ensinou, por tudo que passou, viveu, que você pode falar assim, compartilhar com a gente uma referência na sua vida, assim, de pessoa física, assim, pessoa aqui do teu lado. A minha mãe, Sua mãe.
meu pai muito cedo. Eu tinha 4 anos de idade quando meu pai faleceu. E assim, minha mãe ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, sabe? Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, entendeu? Para sustentar a gente. E ainda hoje ela está lá, no pique, entendeu? Eu não vejo para a senhora, é fantástico. Então minha mãe ela é a maior referência que eu tenho. É a maior referência. Assim, ela sempre teve muito cuidado conosco, ela sempre teve um coração muito solidário. Assim, a gente até discute, assim, às vezes, conversa, né, a respeito disso, né? Desse coração que às vezes nós montamos algumas características em nós mesmos, sabe? Sei. Que nós herdamos dos nossos pais. E assim, minha mãe, ela tem esse coração, sabe, de ajudar, de se entregar para outras pessoas. E assim, às vezes, nós, como é que eu posso dizer, em virtude desse coração, assim, de confiar muito, de se entregar muito, a gente sofre algumas coisas na vida, sabe? Sim. Mas Deus, Ele até aqui nos ajudou, sabe? Ele tem cuidado de nós, não tem permitido que nada aconteça na nossa vida. Isso é maravilhoso. Eu tenho entendido, então, que nós devemos ser pessoas que transbordam vida, sabe? Transbordam virtude por onde nós passamos. Eu espero que eu consiga chegar lá, sabe? Porque muitas vezes nós temos visto pessoas nas igrejas mesmo, que são pessoas parasitas, sabe? Que sugam a vitalidade, a energia das outras pessoas. Nós não devemos ser assim, devemos ser pessoas que transbordam. Vou fazer aqui um comentário aqui. A gente tem o prazer de congregar com a tua mãe, né? Que é a Dona Osmilda. E assim, que mulher fantástica, né? Uma pessoa de Deus, uma mulher de oração. E ela é a nossa lady da igreja, né? A gente tem muito carinho por ela. E a gente tem um grupo de estudo e ela geralmente é a única mulher que está lá no grupo de estudo e conversando e debatendo, assim, como é rico ter a presença dela assim. É muito bom, né? Ela é realmente uma pessoa muito especial. Rafa, vamos fazer aqui um bate-pronto. Você falar assim, você é um cara que ouve pregações, você ouve, né, pastores. Quem que você ouve hoje? Em que você fala, Milton, eu gosto de escutar esse pastor, ele edifica a minha vida, acho que a mensagem dele é ímpar e tal. Ou você pode falar assim pra gente, dar uma dica para quem estiver vendo a gente aqui? Bom, o pastor que eu mais ouço é o Júlio, né? Nosso pastor que daí. Quase todo domingo eu estou ouvindo ele. Todo mundo está ouvindo. E são mensagens que edificam muito, entendeu? Então, ó, entra lá no nosso canal, sabe? O Sal da Terra, ouve as pregações. Sal da Terra Itaquá. Exatamente. Tem bastante, o ministério é grande, né? Tem muito Sal da Terra na rede social. Ele é um pastor que eu gosto muito de ouvir, estou aqui ouvindo sempre, entendeu? Aqui tem abençoado muito a minha vida. Outro pastor que eu ouço muito é o pastor Luciano Subirá, né, da comunidade Alcance. Tem edificado muito a minha vida também. Eu adquiri alguns livros dele lá, tem acompanhado, tem abençoado muito a minha vida. Subirá de Curitiba, né? Exato. Não sei se pode falar mais. Pode. Mas o pastor eu gosto, fica à vontade. Do Ministério do Sal da Terra, os pastores, são muitos pastores assim, que eu gosto muito do Paulo João, de ouvir o Paulo João. Tem abençoado muito a minha vida, assim, tem gerado muita consciência em nós, entende? A respeito do Evangelho. O pastor Cláudio Carvalho, do Ministério do Sal da Terra, é um pastor que eu gosto muito também de ouvir, tem edificado muito a minha vida. Tá bom? Então, acho que sim, basicamente é essa. A gente vive dentro de um contexto de ministério que a pessoa que não conhece, ela pode. É difícil ela entender quem não está dentro. O quanto esse ministério trabalha a consciência de dentro para fora da igreja. O quanto a gente tem esse trabalho de. Não é da porta para dentro, é da porta para fora, né? Então você falou do Cláudio, eu lembrei agora realmente. O Paulo para mim, né, eu pessoalmente, é o pastor que tem que ser ouvido pelo país todo. Se dois pastores que o Brasil precisa ouvir, é o Paulo Antônio o Borges e o outro Antônio Carlos Costa. Esses dois homens, o Brasil tem que escutar. Se o Brasil escutasse esses dois homens, eu acredito que a gente teria um país um pouco mais justo. Rafa, a gente está perto do final, mas a gente tem que falar algumas coisas aqui que o povo quer saber. O Rafa já fumou o cachimbo da paz? Então, eu fumava assim, um cachimbo lá com o pessoal da aldeia. Então a gente vai colocar umas ervinhas assim, no cachimbo, sabe? Não é maconha? Não
só não sabe. Aí Também coloca se umas for- ervinhas e usa, entendeu? Tipo, muitas vezes é medicinal, sabe? Entendeu? Mas assim, faz muito tempo que eu fiz isso. Hoje eu não tenho esse hábito de fumar um cachimbo. Não, mas a gente usa. Mas é um elemento cultural. Tá, porque faz parte da cultura do povo, né? Exatamente. Então, como você já viveu lá, as pessoas, pô, mas será que tem um cachimbo da paz? A gente sempre ouve, as pessoas brincam, né? Mas é uma brincadeira, mas às vezes por uma certa ignorância. Por isso eu te perguntei, porque eu acho interessante. Rafa, você acha que desde que, eu não sei como funciona na tribo que você é descendente, questão de rituais, questão de, vamos falar de ritos religiosos, prática, né? Disso dentro, essa prática hoje, uma pessoa convertida em Cristo e tal, a gente tem alguns princípios e tudo, é possível a prática desse rito sem ferir os nossos princípios, o nosso entendimento do que é o Cristo, ou não? Bom, então, nós temos 305, salvo engano, pelo censo do IBGE, 305 povos aqui no Brasil. 305 povos? 305 povos. Meu Deus. Cada povo tem a sua especificidade, entende? E assim, lá, como eu havia mencionado, houve uma influência muito grande do cristianismo na aldeia do Caimbé, entende? Lá na Bahia, né? da igreja católica, da igreja evangélica, entende? Então não acontecia, muito da nossa cultura, ela acabou se perdendo, entendeu? Então não aconteciam alguns ritos que em outros povos eu já pude ver, entende? Muitas vezes eu frequentei algumas aldeias em que quando a criança nasce eles apresentam a criança numa casa de reza, entende? Assim, existe uma reverência dos povos indígenas para elementos da natureza, entendeu? Para a lua, para o sol, para as divindades, entendeu? Em que eles acreditam. Entendi. Porque depende muito do povo e depende da pessoa, entende? A consciência da pessoa, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convencem, entende? Então, se a pessoa entende que é possível participar, então que ela participe. Entende? Eu já participei de alguns, mas lá na aldeia, na Bahia, entende? Nós tomávamos, né, um preparado assim feito da jurema, né, que é uma árvore que nós temos lá, entende? E nós tinha um lugar que nós chamamos de terreiro, o lugar onde se dança o toré nós chamamos de terreiro, entende? É o lugar onde nós fazemos a nossa prática da dança, o lugar onde nós fazemos os rituais, entende? Mas assim, hoje faz um bom tempo que eu não participo do toré junto com o meu povo, sabe? Isso é até uma vergonha, sabe? Mas assim, depois da pandemia não foi possível eu ir visitar a aldeia. Antes eu até consegui fazer isso, mas agora após a pandemia eu não consegui até lá ainda, entende? E não tenho conseguido me reunir com o povo, senão para tratar de questões ante os órgãos municipais, sabe? Mas assim, como você falou, depende da consciência, sabe? Se a pessoa entende que ela pode participar do rito, então que ela participe. Existem questões que os povos indígenas, sim, eles têm uma reverência aos ancestrais, sabe? Eles têm um respeito para os ancestrais, para com os espíritos da natureza, sabe? Então é uma questão de fé, a fé deles, da nossa fé, entende? E assim, eu confesso para você que não é possível eu participar de tudo, Entendi. Mas assim, o máximo que eu puder ajudar, colaborar com o povo indígena, com os povos indígenas diversos, eu estarei fazendo, sabe? Com todo respeito à diversidade étnica, com todo respeito à diversidade religiosa, com todo respeito às manifestações culturais. Eu acredito que nós devemos ter respeito às manifestações culturais. Entende? Não é porque eu creio em algo diferente do que as outras pessoas creem que eu devo atacá-la ou que ela deve me atacar. Eu acho que o fanatismo religioso é muito perigoso. É muito perigoso. Queria que você deixasse, antes de você fazer a canção da tribo, lá da sua tribo, queria que você deixasse uma mensagem
para o jovem que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo, não sei quando, de repente não sabe em qual situação, a deixar sua mensagem de o Rafa Carlos aí, não só esse jovem cristão de descendência indígena, mas também pedagogo, que faz parte do corpo de Cristo, que tem essa consciência social. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem for nos assistir, estiver nos assistindo, possa aí refletir depois. Então, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco a respeito da minha cultura, todo o espaço que nós tivemos para falar a respeito da nossa cultura, a respeito da nossa fé também, é muito importante. Em tempos assim em que nós não podemos nos comunicar assim, tão pouco restrita essa comunicação física, sabe, essa interação física, eu acho que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, né? a estar difundindo ideias, difundindo conhecimento para as pessoas que estão procurando por esse conteúdo, né, na internet. Então a minha mensagem é a seguinte, é que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que estiverem assistindo aqui conosco, tá bom? Eu não sei da sua história, eu não conheço a sua vida, mas existe um Deus, existe Jesus Cristo que conhece, entendeu? E assim, as dificuldades que nós enfrentamos, elas não delimitam, digamos assim, a nossa vida não deve se circunscrever às dificuldades que nós enfrentamos, né? O país agora enfrenta uma dificuldade muito grande em relação a essa pandemia. Nós temos vivido tempos catastróficos para o meio ambiente também, sabe? Mas eu acredito que nós, sobretudo os cristãos, nós devemos ter a consciência de que este planeta no qual nós vivemos é a nossa casa atualmente. Nós devemos zelar por ele, sabe? E que a nossa fé, que é baseada nas escrituras deixadas por Jesus Cristo, pelos apóstolos, enfim, tudo que Jesus Cristo falou, tudo que os apóstolos registraram, que os profetas registraram, ela se resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, sabe? Então que nós possamos colocar Deus acima de tudo e amar de fato as pessoas. Existe um lema aí que diz que Deus está acima de tudo, né? Fique o Brasil, esse tipo de coisa. Mas eu digo, Deus está acima de tudo, mas nós precisamos demonstrar amor uns para com os outros. Isso é fundamental, demonstrar amor, demonstrar respeito uns para com os outros. Fantástico. Antes do Rafa encerrar aqui com essa canção lá da tribo indígena, quero dizer para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito e visualiza os nossos vídeos, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? E deixe seu comentário, mande dicas de perguntas, pessoas que vocês querem que de repente nós façamos a resenha, tá bom? Então se inscreve lá no canal, deixa uma mensagem, deixa um comentário, e a gente vai encerrar hoje de uma forma diferente. O Rafa vai trazer aqui uma canção da tribo indígena dele para a gente encerrar. Rafa, fique à vontade. É isso aí. Então, gente, primeiro eu queria contextualizar a canção. A ilha, a canção fala de um lugar chamado Ilha. Eu lembro que quando eu cheguei lá na aldeia, diziam, vamos para a ilha, nós vamos para a ilha, esse tipo de coisa. Eu pensava, o que é uma ilha, né? É uma porção de terra e muita água ao redor. Na verdade, não era bem isso, né? Quando eu cheguei na ilha. É um lugar muito bonito, que tem uma fauna fantástica, uma flora fantástica, muito rica, entende? Tem água, tem uma cachoeira, né? Tem uma lagoa, entendeu? E assim, a canção fala dessa ilha, né? Diz assim, eu estava lá na ilha, mandaram me chamar. Eu sou índio da aldeia Caimbé Massacará. Ok? Então, quando nós dançamos Vitória, nós dançamos Maracá. E a canção diz assim, eu estava lá na ilha, mandaram me chamar. Eu estava lá na ilha, mandaram me chamar. Eu sou índio da aldeia Caimbé Massacará. Eu sou índio da aldeia Caimbé Massacará. Eu estava lá na ilha, mandaram me chamar. Eu estava lá na ilha, mandaram me chamar.
Caimbé Massacassa. Caimbé Massacassa. Aí, falando ainda sobre a questão da cachoeira, tem uma outra canção que diz bem assim, né? Isso é um louvor, eu né? vi, mãe, Isso é um louvor, né? É um louvor hino, Didi. É uma das canções que nós cantamos quando estamos dançando o toré, né? Tem uma outra canção que diz assim: eu vi uma ilha na cachoeira, cachoeira daí. Eu vi uma ilha na cachoeira, sentada na beira do rio, sentada na beira do rio, Tiramimbé, pra enfrentar o seu cocar. Então o imbé, ele é a fibra que eu falei que a gente usa para fazer o cocar. É a gente tirando, trabalhando. Ele tirando imbé para enfrentar o cocar dela. É isso então. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Rafa Carlos, nosso irmão em Cristo, e todo eterno, aqui na paz. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse canal, que você esteja acompanhando o nosso canal. Eu tenho uma coisa para te falar, também estou no Instagram, no Tom do Eterno, e tem live lá. O Tom responde às quintas-feiras, às 22 horas, e aos sábados, às 21 horas, sempre com um convidado muito especial, com um assunto muito maravilhoso. Tem outra coisa para te falar, se você deseja fazer uma resenha, se você quer participar do nosso canal no YouTube, aqui logo vai aparecer o meu WhatsApp e também o meu Telegram. Você manda mensagem para mim, nós entramos em contato com você, nós gravamos a resenha com você. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração.